Olá! No Brasil, entre 2010 e 2011, aumentaram drasticamente os casos de acidentes no trabalho, o que incluem também as doenças do trabalho. Cerca de 711 mil casos foram registrados. Para falar sobre esse assunto, eu estou no Teoria e Prática com dois especialistas da área. A professora mestre, Ana Paula Canonice, que é fisioterapeuta e trabalha com neurocognição. E também o ergonomista e fisioterapeuta Marcos Domaneschi, que é proprietário da Domaneschi Ergonomia e também é especialista na área. Marcos, quais são as doenças que normalmente são destacadas no Brasil como problemas no trabalho? O grande destaque atual das doenças relacionadas ao trabalho se dá na área osteomuscular, principalmente aos problemas de coluna. Hoje ainda temos muitos casos relacionados à antiga lesão por esforço repetitivo, mas os problemas de coluna se destacam. Associado e paralelo, nós temos também os problemas associados à doença mental, as doenças mentais, onde entram os quadros de estresse, depressão, angústia, ansiedade, que aí serão mais comentados durante o nosso bate-papo. Certo. Eu tenho aqui até um quadro que eu gostaria de já iniciar com ele, que são as proporções colocadas estatisticamente dos maiores indícios de problemas de doenças atualmente. Como você disse, problemas de coluna, ou talvez aqui o que eles chamam de dor nas costas, com cerca de 35%. Depois, em segundo lugar, nós temos lá problemas com o joelho, provavelmente em decorrência do tipo de trabalho, porque não é qualquer trabalho que dá esse tipo de problema. Aí nós temos hérnia inguinal, depois depressão e aqui mioma uterino. E aí é interessante perceber esse quadro, é lógico que as doenças são bastante variadas, não ficam apenas nessas. Sim. Mas dor nas costas é em decorrência de qualquer tipo de trabalho pela sua experiência ou não? Existem trabalhos onde ela aparece bem mais? Os trabalhos onde a dor nas costas aparece mais são relacionados a trabalhos com carga. Hoje em dia, há uma preocupação muito grande da ergonomia em trabalhos em que a pessoa carregue alguma coisa. Infelizmente, nós não temos mais estrutura osteomuscular, nossa estrutura não é a mesma de 30 anos atrás. Então, nós temos que fazer análises do trabalho para que as pessoas só carreguem aquilo que está dentro da condição física. Por isso, aumentaram muito os trabalhos onde você utiliza equipamentos para carregar. Então, todo trabalho onde houver alguma carga, vai existir problema de coluna. Paralelo a isso, nós temos muitas pessoas trabalhando em computador, postos de informática. E o posto de informática, ele gera também muitos problemas de dor nas costas, principalmente. Não significa que é somente superior. Aquela carga pesada. Não. É a postura Exato. Ao sentar em frente a um computador. Então, é a carga e a postura. Entendi. Os dois são os principais. Os dois são os principais motivos. E é interessante porque aparece aqui um exemplo, mioma uterino, também em decorrência de algum esforço físico que provavelmente possa ter acontecido. Ou até um problema cognitivo, alguma coisa que possa ser somatizada. E aí eu gostaria até de passar para a professora Ana Paula. Professora, casos de depressão, mioma uterino, em decorrência desse fator mais cognitivo, tem aumentado? Olha, sim. Bastante, né? Principalmente o quadro de estresse, de depressão, né? Que o indivíduo vai somatizando, né, todas essas questões e o corpo vai demonstrando, né? Então, em relação à questão do mioma uterino, né, também é decorrente do estresse. Mesma coisa. Da angústia, exatamente. Certo. Nós temos mais um quadro aqui, que é de 2007 a 2011, o tanto de casos, de uma forma geral, que aumentaram. Isso é preocupante, porque eu sei que mudou a tecnologia, mudou a forma de trabalhar, algumas empresas não, se mantiveram ainda. Mas é preocupante esse aumento, Marcos? O que você acredita? Eu acho importante a gente relatar que existem dois fatores associados a esse aumento. Hoje nós trabalhamos com uma carga muito maior de trabalho em função de que as empresas têm que se tornar competitivas. Então as empresas trabalham com um número enxuto de funcionários, o que obriga o trabalhador a trabalhar muitas vezes por dois. Até o nosso sistema social, os nossos impostos obrigam isso. O trabalhador brasileiro ele é muito caro, infelizmente. Agora eu não posso deixar de ressaltar que aí também existe uma coisa importante. Nós tínhamos um
uma subnotificação. Até 2007, 2008, muitos casos passavam sem notificação. Hoje existe uma fiscalização muito forte em cima disso. Os sindicatos, as empresas são obrigadas a notificar todos os casos. Então, eu tenho que alertar também que um pouco se deve a uma notificação mais atualizada. Mas não resta dúvida que a pressão sobre o trabalhador aumentou muito. E aumentou, o índice ou a estatística é colocada uma doença do trabalho como um acidente de trabalho? Tecnicamente, sim. É estranho, muitas vezes, você chamar de um acidente um quadro depressivo, por exemplo. Sem dúvida. Mas nós não temos ainda, perante o INSS, condição de uma estatística onde você diferencie especificamente saúde mental. Hoje, saúde mental é muito preocupante, mas acabam entrando numa estatística de afastamento, de acidente. Certo. Professora Ana Paula, as empresas, você acredita que estão preparadas para esse novo quadro? Para identificar, por exemplo, a depressão, esses casos mais cognitivos, ou que nós chamamos até de casos invisíveis. Elas reconhecem esse atual cenário? Olha, ainda precisa ser mais divulgado, né? Mesmo porque, um exemplo do quadro de depressão, ou crise de pânico, a gente sabe que essas doenças levam a um déficit de atenção, né? Se o indivíduo, se o trabalhador, ele está com esse quadro e com falta de atenção, a chance dele desenvolver um quadro de acidente de trabalho é muito maior. Entendi. Né? Então, aí, para estar fazendo esse jogo, ele teve esse acidente de trabalho, mas decorrente do quê? Né? Até você investigar todo o histórico desse funcionário, leva-se um tempo. Então, precisa ser mais divulgado, precisa ter mais um enfoque voltado para a saúde mental do trabalhador. Ok, então no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho a respeito de como é esse diagnóstico e também como são identificadas, né? Se essa pessoa ela já veio com esse quadro anterior à empresa ou se ela obteve dentro trabalhando. Então, Teoria e Prática volta já. Hoje vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com Teoria e Prática. Professora Ana Paula, como é possível ter certeza, num quadro de saúde mental, que essa pessoa adquiriu dentro da empresa e não veio com ela antes de ser admitido? Não é fácil fazer esse diagnóstico, né? Mesmo porque ainda existe uma falta de informação, de uma forma geral, para as pessoas, né, para os trabalhadores, em relação ao conhecimento da sua própria saúde mental, né? Mas imaginamos que esse trabalhador já está na empresa, né, há um determinado tempo, ocorrendo tudo normalmente, e a partir de um determinado momento, por uma questão de estresse, de uma pressão muito forte dentro do seu ambiente de trabalho, esse funcionário passa a adquirir alguns sintomas de estresse, de fadiga mental, de um suposto síndrome do pânico. Então, aí, o diagnóstico para a empresa fica mais fácil, né? Certo. Mas a gente precisa fazer todo um histórico desse funcionário para ver se ele não tem antecedentes lá atrás. Então, e até você comentou que talvez ele desconheça um possível problema anterior. Exatamente. Ele só identifica depois desse estresse que tem acontecido, então, dentro da empresa. Isso, que ele pode se tornar mais visível, mais forte. Sim. Né? Marcos, fora a saúde mental, eu tenho aqui algumas possibilidades, como o sistema músculo-esquelético, o sistema nervoso, até aí, acho que entraria até numa somatização da saúde mental, doenças que envolvam câncer, surdez, problemas respiratórios de pele. Todos esses problemas, eles também são difíceis de serem diagnosticados nessa condição? Se a pessoa obteve dentro da empresa ou já veio com ela?
Isso é interessante pelo seguinte: o exame admissional, que seria o momento onde você iria levantar questões já existentes no indivíduo, infelizmente ele é feito de uma forma bastante superficial. Até por questões de custo, por questões de rotatividade de funcionários, se torna oneroso um exame admissional complexo. O que acaba levando a você descobrir esses problemas com o trabalhador já em atividade. Eu gostaria então, nesse momento, de alertar o seguinte: as empresas não devem se preocupar em saber se o funcionário já entrou ou ficou com uma perda auditiva. Elas devem se preocupar em saber se o trabalho provoca uma perda auditiva. O funcionário com uma perda auditiva pode ser contratado, desde que o trabalho não vá agravar essa perda. Um funcionário, por exemplo, com problema de coluna, pode ser contratado, desde que o trabalho não vá agravar esse problema de coluna. Porque se o trabalho agravar qualquer problema de saúde, deixa de ter importância o fato da pessoa já ter vindo com ele. Passa a ter importância unicamente o fato de que a empresa foi coautora no prejuízo de saúde. Até porque se nós fizermos uma comparação de pessoas que já têm algum tipo de problema, sim, a maior parte tem ou alguma dor, uma dor no joelho, já passou por uma cirurgia e nem por isso vai deixar de ser contratada. Há 5 anos atrás eu fiz uma pesquisa. Naquela época eu pesquisei 1.000 funcionários que estavam para ser contratados por uma empresa que eu conhecia a atividade. Se eu fosse contratar pessoas, teoricamente, sem problemas de coluna, a pesquisa era problema de coluna, eu contrataria 300. Então, é inviável. Por isso que o X da questão ergonômica é você adaptar o trabalho ao trabalhador e não o trabalhador ao trabalho. Sem dúvida. E aí a questão até que você citou do processo admissional. Sim. Ele é bastante oneroso e é aquela situação, nem tudo dá para ser analisado naquele momento. E até as doenças, que nós chamamos até de doenças invisíveis, né, professora, de como fazer esse diagnóstico no processo admissional. Existem aí dinâmicas que o RH desenvolve para saber se ela trabalha sob pressão, se ela sabe trabalhar em equipe, mas não significa que isso seja fácil de ser diagnosticado num processo como esse. Então, não dá para hoje falar assim, vamos mudar o processo admissional, na sua opinião? Não. Melhor não. Melhor não. Acaba se tornando difícil. Mesmo porque, um exemplo, o transtorno bipolar do humor, né? Dentro de um consultório médico, psiquiatra, leva-se em torno de 10 a 12 anos para fechar o diagnóstico. Né? Então, imagina dentro de uma empresa para você observar essas questões invisíveis de um funcionário. Né? Sim, ele está praticamente se aposentando depois. Acaba se tornando muito oneroso e um desgaste grande para a empresa de estar investigando isso. E aí, né? como o Marcos até comentou, o ideal é saber, a partir do momento em que esse funcionário está na empresa, o que pode ser feito para melhorar a condição de vida dele. Exatamente. Nós temos alguns dados sobre suicídio, coisas desse tipo, mas nós conversamos sobre isso no próximo bloco. O Teoria e Prática volta já. Estamos de volta com Teoria e Prática. Professora Ana Paula, o suicídio, ele pode ser reconhecido como uma doença, né, um agravante, talvez, porque algumas pessoas são, às vezes, desligadas, demitidas, tem a questão de uma humilhação no trabalho. Se, em decorrência disso, houver o suicídio, pode ser considerado como um problema, uma doença de trabalho? Olha, como eu falei anteriormente, precisa estudar o histórico desse trabalhador, né?
as antecedentes dele, porque o suicídio é uma questão muito grave, né? Ao ponto da pessoa cometer isso, é porque o nível de sofrimento desse indivíduo é muito grande, né? Então, a partir do histórico, aí sim pode ser comprovado que é uma doença de trabalho provocada dentro do ambiente de trabalho. É interessante porque, agora como leiga, no Japão, na China, a gente sabe de muitos casos, dizem que o índice de suicídios ele é enorme em decorrência da quantidade de trabalho que se tem, né, e das condições que se tem. Então, pelo menos no Brasil, a gente não tem o mesmo quadro ainda, né, graças a Deus. Marcos, a quem compete o diagnóstico de uma doença do trabalho? Eu vou aproveitar só fazer um ganchinho no assunto suicídio. Eu queria lembrar que uma das grandes preocupações das empresas hoje são as questões relacionadas às drogas, onde se inclui o álcool. Então, as drogas hoje, elas levam também a muitas questões de suicídio, só lembrando que é uma grande preocupação das empresas. E que aí, de fato, é paralelo ao problema de uma doença do trabalho. O aumento do trabalho e associado às exigências que nós nos impomos relacionadas à sociedade. A sociedade hoje exige que a gente tenha um bom carro, que a gente tenha uma boa casa, que a gente tenha filhos em escolas particulares. Isso cobra muito da gente. Até o ponto de que você perde a noção do que é ideal, do que é qualidade de vida, e você parte para as drogas, e as drogas hoje são um foco muito grande das empresas. Isso é uma coisa importante relatar. Certo. Com relação ao diagnóstico, Érica, se nós formos analisar o diagnóstico individual, aí vai competir a profissionais especializados, o médico psiquiatra, um fisioterapeuta com condição de análise, um psicólogo. Enquanto ergonomista, a mim cabe a dificuldade de diagnosticar se nós temos um trabalho doente. Na verdade, o meu grande trabalho seria diagnosticar a doença do trabalho. Então, um trabalho que leve a um quadro de depressão, um trabalho que leve a um quadro de angústia, ansiedade, medo. Então, eu acho que o foco importante para mim é diagnosticar se o trabalho leva aos quadros. Porque os quadros, propriamente ditos, aí vão para a área da psiquiatria, da psicologia, da medicina. Se subdividem em diversas áreas. Sim. E quando a doença ela é comprovada, como que fica a indenização em relação a isso? Ou qual é o procedimento? Esses quadros de saúde mental são muito mais complexos de a gente falar em termos de indenização do que uma dor nas costas, por exemplo. Tá? Se você tem um quadro de uma lombalgia que te impede de trabalhar, você vai ficar afastado durante um tempo, tentando tratar. Se você tratar e melhorar, você volta. De repente, você se trata, não melhora, mas volta também para exercer uma função de menor esforço. Já os quadros de saúde mental são muito mais complexos à volta ao trabalho. Sim. Então, é aquele funcionário que vai ficar meses afastado porque não existe uma política de aposentadoria por depressão, Sim. aposentadoria por doença mental. Então, é aquela pessoa que vai ficar indo e voltando ao sistema de saúde, se tratando com psicólogos, médicos, e não se aposenta. É um funcionário que consta na lista sua de funcionários, é um funcionário que tem um custo para você e não consegue se aposentar por doença mental. São raros os casos de aposentadoria, pelo menos na minha experiência. Sim. Até me desculpe se eu Não, é estou falando exatamente algo isso. que não é real. É exatamente isso. Exatamente Mas isso. na minha experiência, a aposentadoria por doença mental são raras, são de longo prazo, a pessoa fica muito tempo se tratando, afastada. Ela acaba se aposentando quase que na idade que ela se aposentaria por idade, digamos assim. Sim, mas fica nesse vai e vem. Fica. No funcionalismo público é mais ou menos a mesma coisa? Não há diferença? Na verdade, é mais ou menos a mesma coisa, viu, Érica? Porque o funcionário público, a única diferença é que ele tem um trabalho, ele tem maior estabilidade. Por ser funcionário público, por ter uma carreira, ele tem uma estabilidade maior. Mas a regra é a mesma, ele vai passar por médicos, vai fazer tratamentos, vai ficar indo e voltando ao trabalho. Muitos nunca voltam, porque tem funcionários quando o quadro é de saúde mental, no dia que ele volta ele já tem uma síndrome do pânico.
ele já volta e já se afasta de novo. Sim, sem então, dúvida. Nem volta. Bom, nós temos algumas formas também de prevenção, né? Algumas dicas que podem ser dadas para esses trabalhadores, mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Okay. Então, teoria e prática volta já. Estamos de volta com teoria e prática. Professora Ana Paula, o Marcos já deixou claro que existe aí uma questão do tratamento, a pessoa talvez vá e volta, né, durante um período bastante longo dentro da empresa. Mas existem algumas formas de prevenção, que talvez esse funcionário possa fazer sozinho ou a empresa possa ter alguns projetos internos. Ginástica laboral é um assunto bastante decorrente entre as empresas. De fato é bom? Muito bom. E o que poderia ser feito em relação à ginástica laboral? Qual a tua sugestão? A ginástica laboral, ela proporciona um relaxamento muscular, né? Ela proporciona também um momento de interação entre os funcionários durante as pausas de trabalho, que isso é extremamente importante, né? Isso voltado totalmente para a qualidade de vida. E quantas seriam as pausas e de quanto tempo mais ou menos? Assim, de uma forma geral, eu sei que cada trabalho ele é único, mas de uma forma geral, o que seria recomendado? Aproximadamente a cada 2 horas ou a cada turno, né? Por exemplo, um turno de 6 horas, você ter uma pausa ou você fazer a ginástica laboral antes de iniciar o trabalho, após o fim do trabalho, né? Ou no meio do trabalho. Isso seria o mais interessante. Esse seria o ideal, né? De você fazer o início no meio do trabalho, um turno de 6 horas, né? Quando a pessoa trabalha um turno de 8 horas, o ideal é você fazer no início, no meio e no final. E sempre com um profissional de fisioterapia para auxiliar, ou pode ser um multiplicador, alguém que de fato tenha aprendido a como fazer essa ginástica laboral e possa aplicar? A questão do multiplicador ele tem que ser muito bem treinado, né? É eficaz também, mas o ideal é que tenha o profissional, né, o fisioterapeuta ou o próprio educador físico dentro da empresa para estar aplicando a ginástica laboral. Que podem atuar nessa área. Exatamente, porque não é todos os funcionários que podem fazer o mesmo tipo de movimento. Sim. Então, se tem esse profissional, ele sabe identificar e passar as recomendações no momento do trabalho para determinados funcionários. E é interessante porque as empresas, elas não precisam necessariamente ter esse fisioterapeuta ou educador físico contratado, CLT. Pode contratar para esses horários, porque eu sei que muitos profissionais fazem isso. Nós temos um dado aqui, ao meu ver, é bastante alarmante, que o custo financeiro das empresas é de cerca de 2 trilhões, né, mais ou menos quase 3 trilhões de dólares, isso considerando o mundo, de custos diretos e indiretos com acidentes e mortes causadas pelo trabalho. E a ginástica laboral, não que ela vai eliminar toda e qualquer possibilidade, mas ela já auxilia talvez a diminuir esses gastos. Então seria interessante investir nesse momento para ter um retorno financeiro melhor. Nós temos aqui uma tela sobre a Organização Internacional do Trabalho, que ela pede uma campanha global para prevenir acidentes e doenças de trabalho. E é bastante interessante porque vocês citaram muito a questão da informação. Será que esse funcionário ele tem informação sobre as doenças? Será que ele sabe o que ele tinha antes, o que ele pode ter depois? Quais são as implicações dele dentro da empresa? E nós temos mais uma tela onde é dito que doenças no trabalho é uma responsabilidade de todos. Marcos, você acha que, de fato, a responsabilidade dessas doenças é de todo mundo, tanto empresa quanto funcionário? Com certeza. Eu diria que empresa e funcionário dividem essa responsabilidade. Empresa tem a responsabilidade de dar ao trabalhador uma condição física, estrutural, emocional, cognitiva, para que ele desenvolva seu trabalho sem prejudicar a sua saúde.
E o trabalhador, isso eu puxo muito a orelha dos trabalhadores nas empresas, ele tem a responsabilidade de seguir esses métodos, participar. Tem um programa de ginástica, vamos participar da ginástica. Tem um treinamento de postura, vamos seguir. E lembrar também que ele passa 8 horas por dia dentro da empresa e o dia tem 24 horas. Então, ele em casa, ele também tem que saber como se posicionar, como carregar um objeto, como ter uma vida social. O próprio fato de ter vida social interfere na saúde do trabalhador. Sem dúvida. Então, a responsabilidade é de ambos. Só queria fazer um parênteses rapidinho. Como que a empresa vai saber se ela dá a condição física, cognitiva, fisiológica para o trabalhador estar saudável? A única forma está na NR17, Norma Regulamentadora do Trabalho, que pede que a empresa faça uma análise ergonômica do trabalho. Isso é norma e vale para 100% das empresas. Então, se você tivesse que dar uma sugestão aos empresários, é que eles sigam essa norma. Por onde eu começo? Faça uma análise ergonômica do trabalho. Minimamente, ela vai dizer para você se o trabalhador está sob esforço físico e qual é a percepção dele sobre a qualidade de vida dele no trabalho. Minimamente, ela vai fazer isso. Certo. Você tem por onde começar. Sem dúvida. E aí, professora Ana Paula, essa foi a sugestão para os empresários e para os funcionários. Qual seria a sua sugestão para que eles tenham essa melhora de vida, além, é lógico, de ter uma vida social melhor, né, um foco maior nessa situação? Que eles passam a valorizar mais o seu estado de saúde, né? Se observar mais internamente, valorizar mesmo o seu quadro de saúde. Porque E talvez não esperar isso da empresa. Oi? Não esperar isso da empresa. Se ele tem uma cultura, se ele tem um autoconhecimento, tudo vai melhor, né? Então, procurar esse autoconhecimento. Sem dúvida. Né? Eu gostaria de agradecer, então, a presença de ambos, professora Ana Paula Canonice, Marcos Domaneschi, e deixar o Teoria e Prática aberto para que vocês retornem e que a gente possa falar ainda mais sobre esses e outros assuntos que liguem tanto a fisioterapia quanto a ergonomia. Obrigada pela presença. Obrigada. O Teoria e Prática deixa aberto a vocês o nosso e-mail para sugestões, dúvidas ou qualquer contribuição que você queira fazer. teoriaprática@uniararas.br. Até a próxima!